Olá, povo de Deus, abençoados do Brasil. Olha aqui mais esse vídeo para sua edificação. Nós vamos começando essa semana, uma segunda-feira que já vislumbra uma semana abençoada. Eu quero aqui estender meu agradecimento a todos vocês que sempre, semanalmente, dispensam aí uma parte do seu tempo para refletir conosco, para estar compartilhando conosco e sendo aí nosso companheiro de batalhas, né? E eu quero agradecer a Deus profundamente pela sua presença, tá bom? Olha, sabe que eu tenho aqui um costume de encontrar algumas pessoas e eu chamo muitas pessoas de abençoados. Porque, olha, ser abençoado realmente é uma bênção. Agora, Paulo, o apóstolo Paulo, ele trata essa questão de pessoas abençoadas e nós vamos agora desenvolver aqui um tema. E o tema é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quando você é abençoado? Quando é que você é abençoado? Existe alguma raiz de entendimento que ser uma pessoa abençoada é uma pessoa que soma princípios de posse, soma posse, soma um acúmulo de bens materiais, sabe? E a gente pode entender isso de uma forma totalmente errônea no entendimento do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele se refere a isso, Paulo está aqui no ano 60, 63, escrevendo essa carta aos irmãos lá em Éfeso. Eu quero te pedir aí que você possa acompanhar conosco ou ler. Efésios capítulo 1, no versículo 3, ele diz o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. No entendimento do apóstolo Paulo, nós vamos aqui entrar numa entrelinha do raciocínio de Paulo. Por que Paulo estava dizendo isso? O que era ser abençoado com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo? Porque os lugares celestiais, amado, é a ambiência, é a atmosfera, é a reunião em que Cristo é a pessoa, é o ponto central daquela reunião. Então ele diz, nós somos abençoados com todas as sortes de bênção. E Paulo ele vai trazer esse entendimento para que a gente possa saber que o nosso crescimento está relacionado a um entendimento de que Paulo viveu dois períodos. O primeiro período, o período da lei, que para se chegar a Deus precisava de esforços humanos, como ofertas voluntárias, como várias ofertas que os judeus faziam, ofertas de manjares, as festividades, e ainda por cima os holocaustos, a morte de animais, derramamento de sangue de animais para perdão dos pecados, para uma adoção ou para uma aceitação de Deus pelos sacrifícios. Paulo está vivendo
essa dispensação chamada dispensação da lei. Então a dispensação da lei era uma dispensação em que era necessário o esforço humano para que se pudesse se chegar a Deus por esse esforço humano. E aí Paulo disse lá em Gálatas 4:4 que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam na lei. E então Jesus ele traz uma outra dispensação, uma nova aliança. E essa nova aliança era uma aliança viva. E além de viva, era uma aliança eterna. E aí Paulo ele diz o seguinte, que essa aliança era a aliança da graça. Lá no Evangelho de João, ele diz que o menino, Jesus, crescia em sabedoria e em graça. Então Paulo vai dizer o seguinte, que todos que têm esse entendimento da graça são abençoados com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Olha, amados, sabe de uma coisa? Não tem nada a ver com o acúmulo de bens materiais. Mas Paulo está trazendo aqui que nós somos abençoados pelo entendimento, que hoje nós não vivemos debaixo da lei, porque a lei teve o seu fim. Lá em Romanos 10, Paulo diz o seguinte, que o fim da lei é Cristo. Ou seja, Jesus quando ele veio trazer essa nova dispensação, tinha que tirar a velha dispensação. Então o que ele veio fazer? Ele veio cumprir. Jesus disse, falou para João, deixa eu ser batizado para que se cumpra a justiça. Então ele veio cumprir a lei, que era algo que ninguém conseguia trazer uma obediência total a Deus pela própria lei, porque a lei estava enferma. Então ele pega na própria carne essa lei que era necessário praticar, ele vai fazer isso na sua carne, Jesus. Fazendo o quê? Fazendo a expiação de uma vez por todas de todos os pecados. Porque aí não precisava mais a morte de animais. Porque se a lei, ela trazia a obrigatoriedade do esforço humano, na graça que Jesus vai estabelecer, não tem mais isso. Como que você se adequa a essa situação? Através da fé. A graça, ela vem através da fé. E aqui em Efésios ele diz algo maravilhoso. No versículo 18, capítulo 1, 18, ele diz assim, ó, iluminados os olhos do vosso coração. Coração não tem olho, querido. O coração não tem olho. O coração é o entendimento. É os olhos iluminados. Então ele diz, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do vosso chamamento. Esse chamamento não é um chamamento para cargos ministeriais. É o chamamento que Deus faz para tirar o entendimento do que era da lei, para abraçar o entendimento da graça. Então ele diz, qual era a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Então não é para todo mundo. Está exposto para todo mundo. Está exposto para todo mundo. A cruz é para todo mundo. Mas esse entendimento é para aqueles que creem. E quando os que creem, eles não creem por si próprio.
Porque Paulo, ele traz de novo outro entendimento. Ele diz, pela graça sois salvos. É isso, não vem de vós, é dom de Deus. Qual é o dom de Deus? É o dom da fé. Então a gente não tinha esse entendimento, porque a gente era gentílico. Eu nunca fui judeu, então eu nunca pratiquei as obras do judaísmo, da lei. Não, mas o entendimento de Jesus me fez trazer agora a compreensão para falar para você que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, esses são abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Espirituais e não materiais. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas pelo que ele tem ou deixa de ter. Ou seja, não, o camarada ele pode ser um magnata, ele pode ser um trilionário, sabe? Mas ele não é trilionário porque creia em Jesus, não. Porque o pobre, aquele que não tem nada, aquele que não tem aonde morar, se ele tem Cristo, a fé que ele tem na graça e a graça salvadora de Cristo, torna essa pessoa abençoada com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus não faz acepção da riqueza. Então o rico pode ser abençoado quando ele crê. O pobre é abençoado quando ele crê. O miserável é abençoado quando ele crê. O mendigo lá é abençoado quando ele crê. Porque Deus não traz essa acepção social. O mundo social faz acepção. Então havia uma acepção entre a lei de Moisés, para os que cumpriam a lei e não conseguiam cumprir, e existia a separação com os gentílicos. Então o que Cristo fez? O amor de Deus fez? Enviou Jesus na forma da sua carne, encravou na cruz a sua carne em forma de lei, para cumprir a lei, e no final ele disse, tetelestai, está consumado. Ou seja, a velha aliança que precisava de esforços humanos já não pode mais existir. Agora o que vai vigorar? A nova lei. A nova lei, qual é a nova lei? A lei da graça. A nova lei da graça vai tornar todos aqueles agora chamados antes da fundação do mundo. Não é quando eu aceitei Jesus. Eu sempre fui abençoado antes da fundação do mundo, antes do ventre da minha mãe. Eu já era abençoado, só que eu não sabia. Eu só soube depois desse entendimento. Então eu quero te trazer aqui, nessa pequena reflexão, para dizer o seguinte: Paulo está trazendo esse entendimento para todos nós, para os Efésios, para dizer, Jesus cumpriu a lei, pagou os pecados que eram pagos através de sangue de bode e por uma vez só, do seu sangue derramado, os pecados estão perdoados, e nós, e os judeus e os efésios, né, que Paulo está escrevendo para eles, que existia essa separação. Quando Jesus foi à cruz, falou tetelestai, ou seja, está consumado. A cruz, ele traz agora uma adoção. Essa adoção é que existia uma separação dos gentílicos em relação às promessas de Abraão, e aqueles que creem em Cristo, os que estão longe, agora são aproximados, e eles sendo aproximados, são enxertados na videira verdadeira que é Cristo, e todas as promessas, todas as bênçãos, incluindo a salvação, que é a principal, essa salvação ela está inclusa. Então, de dois povos, judeu e gentílico, Jesus Cristo no seu sacrifício, a cruz aproximou os gentílicos e fomos aqui abençoados, perdoados os nossos pecados e gozando das mesmas promessas como filhos de Deus, como era um judeu.
E eu quero terminar para dizer uma coisa, amado. Você, eu e todos nós que depositamos a nossa confiança, a nossa crença, a nossa fé em Jesus, apenas em Jesus, nós somos abençoados. Por isso ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Deus abençoe você, Deus abençoe a semana e viva em perfeita vitória. Viva em vitória, amado, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias da vida. Sabe, a vida, ela sempre nos traz determinadas circunstâncias, mas isso não diminui, não afasta você de Deus. Não, você já está enxertado, porque Cristo na cruz, ele fez essa obra maravilhosa de nos aproximar a Ele, e nós aqui depositamos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque ele termina dizendo aqui, ó, no versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o judeu, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, os gentílicos, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa mais tremenda, querido. Nós temos esse selo, ninguém arranca, ninguém tira, sabe? Então ele diz, o qual, esse selo, é o penhor da vossa herança. Até quando? Até ao resgate da sua propriedade. Ou seja, nós somos selados porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Até quando? Até nós sermos chamados. Para onde? Para a glória, morrer. É morrer, acabou. Jesus recolheu a propriedade que é dele. E ele diz aqui, ao resgate, em louvor da sua glória. Então, morrermos com Cristo é um louvor para a glória de Deus. E enquanto isso, a gente vai vivendo aqui na alegria do Espírito Santo. Fique na paz, dá um like aí, amado, dê um like aí, olha, sem medo, viu? Porque você é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tenha uma semana de vitória e até a próxima.